Fala pessoal, bem-vindos a mais um The Sales Follow-Up. Eu sou o Arthur, CMO aqui da Outbound Marketing do Rive, host desse nosso novo canal de conteúdo. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e founder. Fala galera, tudo jóia? E com o nosso ilustríssimo convidado, tenho a honra de dizer que, cara, é o melhor vendedor que eu conheço, cara que eu aprendi pra caramba em muito pouco tempo assim, de interação. Aspira, bem-vindo, cara. O pessoal que não conhece o Aspira, ele é Head de Inside Sales hoje lá na Conta Azul. Foi Sales Trainer de um dos principais times de Inside Sales do Brasil, da Rock Content. Aspira, um prazerzão ter você conosco, cara. O prazer é todo meu, ainda mais com a apresentação dessa, né, pô? Esse cara é CMO mesmo, ele é do marketing mesmo, né? Olha só pra você ver, olha a pegada, olha a pegada. Eu tô falando muito sério, mesmo. Assim, o cara é muito, muito bruto, velho, de processo. Posso testar que é um negócio que ele fala no dia a dia, cara. Eu gostaria de falar que não é verdade, que o Arthur tá sendo só um bom CMO, mas não, cara, é verdade mesmo, ele fala isso. E aí a gente tem que lembrar, assim, não é o único feedback que eu recebo, assim, sobre você também. A gente conhece muita gente ex-rock, o pessoal da rock fala a mesma coisa, assim. Ah, que isso, cara. Não, mas tá bom. Eu tô ficando vermelho aqui já, vamos seguir. A enquete é entre você e o Woke. Ah, não, o Woke é melhor, ele tem mais número do que eu, o Woke ele é mais fera. Mas vocês vão ver, pessoal, o cara aqui falando é um monstro. Aspira, cara, conta um pouquinho de você, cara. Como é que você foi parar no mundo de vendas? E, cara, o que você tem feito de bom? Então, cara, eu fui parar na área de vendas por uma insatisfação profissional com a remuneração, né? Sério, trabalhava pra caramba tal, e trabalhava numa multinacional de jogos eletrônicos. E assim, sempre trabalhei muito, cara, sempre me esforcei bastante, assim, nos meus trabalhos e eu não sentia aquele retorno, né? Que a gente vê em vendas de uma forma muito direta, assim, né? Uhum. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tava vendo uns amigos meus ficando rico lá em Olímpia. Ficando rico ou pelo menos pagando de, né? Tipo assim, os caras de carrão, casão com piscina, não sei o que e tal. Eu falei, cara, o que esses caras estão arrumando? E aí, acabei parar lá em Olímpia, no Parque Termos Laranjais, vender cota imobiliária lá. Aí foi um treinamento de 34 dias, os caras ensinavam PNL pra caralho, altas técnicas de venda, persuasão, não sei o que e tal. E, cara, desde então, apaixonei, né? Depois disso, trabalhei na Rock, fui vendedor na Rock, fui primeiro vendedor sênior lá. Depois eu fui gerente de SMB lá por um ano, fui gerente do ano, ganhei viagem aos Estados Unidos. Aí vim pra Conta Azul agora. Aí não, eu fui trainer lá depois, mas foi bem curto esse período, foi um período de 4 meses. E aí vim pra Conta Azul, e tô aqui, cara. Tô com um time de 50 pessoas aqui. Cara, uma galera muito boa, hard work pra caramba, uma galera inteligentíssima, assim, boa de trabalhar. Cara, muito bom, assim, eu tô com um time que eu tô muito feliz, assim, com o time que eu tenho. Então, toda hora, cara. Tô com 5 líderes aqui hoje, né, liderando essas pessoas, né. Das 50 pessoas do meu time, 5 são os líderes. E são os caras que eu, tipo assim, são os meus 2 braços, minhas pernas, né, tipo assim, são os caras que eu conto diariamente, os caras que fazem o rolê acontecer e que passam para fazer os caras da ponta fazer acontecer, né? Então, e estamos aí trabalhando junto, pesado aí, para fazer o negócio rodar. Legal, então você passou da transição, cara. Você foi vendedor sênior, passou para treinar times de vendas e agora você está gerindo times, né? Então, eu gerenciei um time, né? Como se fosse uma coordenação. Eu gerenciava um time de 10 pessoas lá na Rock, antes de passar para trainer. Ah, tá. Então, eu gerenciei, era o trabalho de gestão mesmo, de pipe review, de one-on-one, sei o que e tal. E aí, eu fiz um ano esse papel, e aí depois eu fui para trainer. E aí que eu fui treinar. É porque lá na Rock eu que meio que construí o processo lá, falando da parte de detalhes, assim, né? O Matt veio com uma estrutura de processo do inbound sales, que ele trouxe a HubSpot. Só que chegando aqui, cara, tinha algumas mudanças, assim, do perfil de compra do brasileiro e tal. E aí fiz algumas adaptações, assim. As perguntas que o Matt falava o pessoal fazer, o pitch que o Matt mandava o pessoal usar, ninguém conseguia usar, porque ninguém conseguia adaptar numa linguagem que não fosse tão dura quanto o inglês, assim. Então, e aí o que eu fiz foi pegar essas coisas e dar um jeitinho brasileiro, assim, né? Porque no Brasil, o cara não pode perceber que ele está sendo vendido. Acho que em qualquer lugar do mundo, mas assim, mas se você faz a pergunta de forma muito direta e tal, do jeito que tá no livro, você não pega, entendeu? Porque o cara também leu o livro.
Então, agora, se você dá o seu jeito ali de rodear ali para chegar na informação, você pega. Então, foi isso que eu trouxe, assim, formas diferentes de pegar aquelas mesmas informações da estrutura do processo que ele fez, né? Então, dar essa brasileirada no rolê e trabalhar a vantagem no final, que era um negócio que, assim, né? A HubSpot fala, não, você tem que aumentar o valor do seu produto e isso e aquilo, mas no Brasil é diferente, no Brasil é desconto, né? Vantagem, se você não fizer, você não vai. Então, e aí eu coloquei isso também no rolê, tipo assim, que era uma cultura que não se tinha, assim, de dar desconto e tal, né? Não abria a negociação. E a conversão aumentou horrores, assim, né? Depois que a gente começou a trabalhar nesse formato de, tipo, pô, vamos dar um desconto no final, vamos trabalhar o pitch. Antes da apresentação era só no final, né? Agora, aí passou a ser... Eu trouxe ela para a primeira reunião, tipo assim, quando eu fazia... Lá era assim, você fazia diagnóstico, aí você marcava outra reunião para apresentar o plano. Eu vi que isso não dava resultado. Puxei a apresentação do plano para a reunião anterior, tipo, e aí eu já chegava na outra reunião pedindo pro cara, né, o compromisso de fechar, tipo assim. Então, algumas mudanças assim do cenário que eu fiz lá e que funcionaram muito bem e que eu consegui replicar para o time e nisso na gestão do time de SMB e depois treinando o time, né? Que aí eu fiz o processo todo de vendas, documentei e tal, para dar o treinamento, né? Cara, eu acho legal você estar falando isso, porque eu tenho duas coisas legais, assim, pra falar. A primeira eu comprei do Matt, enquanto o Matt estava no HubSpot, né? O Matt vendeu pra mim. Então, eu sei exatamente quando você fala sobre ele ser duro, porque quando você lê o livro, e você vai, tipo, passar para um cara que faz o processo em inglês, é muito bonito o quanto ele consegue, tipo, seguir, tipo, by the book mesmo, assim. Ele segue, tipo, algumas lógicas, algumas frases, algumas pegadas, e que pro cara de lá, parece tipo uma conversa normal, uma interação normal. E quando a gente traz para o Brasil, igual você falou, é uma agressividade absurda. Eu comprei do Matt, como eu li o livro, eu achava muito legal, então eu caía na lógica dele. Você comprou o processo, né? Tipo, caramba, velho, esse cara é muito legal, ele tá fazendo exatamente aquilo. Mas na época que eu comprei dele, eu já tinha eu devia ter uns 6 meses de Samba Tech na época. Eu comprei pela Samba quando eu tava lá. Eu já, tipo, tinha uma noção de que algumas coisas tinham que ser brasileiradas, igual você falou, assim. A lógica do outbound marketing, ela surgiu muito como, beleza, a gente tem o Predictable Revenue lá nos Estados Unidos, que hoje já está lá nos longínquos 2011, ainda assim, a gente tem um cenário no Brasil que é completamente diferente, velho. Outbound não é igual, não dá para tentar fazer igual o que a galera faz nos Estados Unidos, na Europa. Então, essa pegada que você falou, por exemplo, de tipo, ter que trazer o desconto ao invés de aumentar o valor do produto, a gente começa vendo na outra ponta quando começa a ter interação com o lead. Eu acho que o inbound, tipo, o topo do funil dele, ele não altera tanto na hora que eu estou fazendo conteúdo e todo o restante, mas no outbound ele, tipo, tem uma mudança absurda. E aí eu tenho até uma dúvida, assim, Aspira, quando você fala essa lógica de, tipo assim, na primeira reunião ali, na primeira call, eu não, tipo, fazer apresentação de proposta não vai funcionar. Isso é um negócio que a gente percebe aqui. Eu tenho a teoria de que o brasileiro ele se planeja muito pouco. Então, ele não tem a capacidade, igual o gringo, de chegar na segunda reunião, sabendo qual que é o budget dele, podendo bater o martelo, ou pelo menos ter um compromisso de fechamento, descobrindo naquela hora qual que é a proposta que você vai apresentar para ele, né? Boa. Eu acho que, tipo, o brasileiro sempre precisa de um tempo. Então, assim, você passar pelo menos uma noção de quanto que vai ser e falar, se eu conseguir trazer algo dentro disso, então já alinhar um budget bem pesado com ele. E deixar ele se organizar e dar um tempo para ele se organizar ali, tipo, umas 24 ou mais horas para ele, tipo, rodar isso internamente, facilita chegar numa segunda reunião e ter um compromisso fechado. Então, só que tem um ponto além desse aí ainda, e que foi que na verdade, o que mudou o jogo, que eu percebi. Olha só, arrancar o budget, a gente sempre arrancava nessa primeira reunião, independente de apresentar o plano ou não. Pegava o problema, fazia o diagnóstico, tá, e quanto é que você está pensando quanto você tem disponível, quanto você está pensando em investir para resolver essa situação, antes de falar de produto e tal. Até porque é mais fácil arrancar budget antes de falar de solução, mas só que qual que é o negócio, cara? Pensando nessa lei da vantagem, né, a lei de Gerson, eu falo isso pra caralho da lei de Gerson, porque assim, em vendas é o que impera, simplesmente faz small business. Cara, tipo, quando você chega, eu vou te dar um exemplo. Você chegou, levou o cara, você vai no borracheiro. Aí o borracheiro não olha o seu pneu e fala assim, R$20. Sem olhar. Tipo, você paga ou não paga? Tipo, o brasileiro, a primeira pergunta dele é, o que você vai fazer aí? Porque ele não quer ser passado para trás. Ele não quer que seja sei lá, um prego que resolver com 10 e pagar 20. Entendeu? Então, ele não saber, tipo assim, pelo que são esses R$10 é o problema.
Então, esses R$ 20 que é o problema. Então, quando eu chego e falo, eu puxo essa apresentação para um passo antes, para que ele já saiba no próximo passo o que é que ele vai, o que é que aqueles R$ 200, R$ 300, R$ 1.000, R$ 10.000 vão comprar na próxima reunião. Então, então essa é a diferença, assim. É porque quando eu tentava arrancar budget, o cara falava assim, não sei, tem que ver o que você vai me oferecer. Não sei quanto que vale. Tô sem referência, tal. E eles morrem de medo também de você cobrar deles um valor diferente do que você cobraria, porque eles falaram que tem um budget assim, que você vender alguma coisa no cajá, tal. Então, quando você já fala assim, por esse tal coisa aqui, você paga tanto, é diferente de quanto você tem disponível para resolver o problema tal. Aí o cara vai fazer, depende do que você vai fazer para mim. Entendeu? Então, eu acho que é nessa pegada que eu descobri, tipo assim, que eu precisava apresentar o problema, apresentar a solução antes de tirar os compromissos dele, entendeu? E passar para a próxima fase. Sim, sim. A gente tem uma pegada muito parecida com isso. Eu vi um estudo muito legal recente, eu já até comentei disso em alguma coisa de conteúdo meu. Eles falam mais ou menos o que você falou. Os caras tipo, levavam um chaveiro para fazer tipo, um serviço de ou trocar fechadura ou alguma coisa do tipo. Aí colocavam um chaveiro para chegar e já começou a trabalhar, já começar a desmontar, e aí ele entregava pronto em tipo 20, 30 minutos. O outro cara, ele tirava 40, 60 minutos para ficar estudando, olhando, desenhando alguma coisa, conferindo alguma coisa no livro. Aí ele chegava e falava, olha, eu vou ter que fazer isso daqui. No final, ele ia, terminava, ele não falava de valores, ele ia e terminava. Aí eles pediam pra galera falar assim, quanto que você pagaria por esse serviço? O cara que passou um tempo estudando, ele ganhava 7 vezes mais que o cara que chegou e já foi fazendo trabalho rápido. E é engraçado porque se você pensa, tipo assim, velho, eu vou contratar um chaveiro. Eu quero um chaveiro que abra a porta da minha casa mais rápido, provavelmente. Eu quero que ele faça trampo rápido, não me incomode. Mas a gente tem essa lógica de, tipo assim, caralho, será que eu vou ser passado para trás, não sei o quê? E aí, no final das contas, eu não valorizo tanto o trampo do cara se ele faz um trampo rápido. Isso é uma das coisas que, tipo assim, eu acho que só de dividir e mostrar assim, olha, eu vou trazer numa próxima conversa algo customizado para você, por mais que, tipo, você ainda siga, tipo, um ou outro hackzinho para dar uma mini customizada e não fazer, tipo, uma venda mega consultiva por causa do seu ticket, ainda assim você, tipo, mostra pro cara um valor muito maior e ele tá disposto a pagar muito mais por aquilo que você tinha demonstrado. Aquele valor que você tinha soltado para ele lá atrás, agora ele, tipo, vai enxergar, vai falar assim, não, beleza, isso realmente relaciona com a minha dor. Eu acho isso muito foda. Bota fé. Mas, é bem isso mesmo. E casar essas paradas. Foi mal, Aspira? Não, pode voltar. Não, eu só ia falar que é exatamente isso. É casar essa parada. Tipo assim, do valor... o valor percebido tem que estar maior do que eu pago. Tipo assim, se não tá, você volta. Aí você aumenta o percebido. Aí se não deu o jeito mesmo assim, você dá desconto. É a saída final do brasileiro. Cara, não tem. Aí não tem jeito. E o problema é que os caras já vêm... O problema é que, assim, pro meu mercado, os caras já vêm querendo... Já vêm pronto para o desconto, já independente do valor do percebido. Então... São poucos mercados no Brasil que a gente não está condicionado a querer desconto. Assim, o brasileiro, ele gosta de pechinchar e ele sente que ele sai ganhando alguma coisa, assim. Tanto que a maior parte tipo, das empresas, eu te falo assim, eu conheço vendedor Enterprise, IBM, Microsoft, Oracle, que os caras falam assim, olha, a minha primeira proposta, ela vai com tipo, tantos por cento de markup em cima do markup da Oracle. Aí eu vou negociar com o cara que está comprando de mim, a área que vai ter tipo, lá o benefício final. Eu negocio com ele, eu dou 10%. Aí, na hora que chega na área de compras, que vai validar internamente, esse cara tem uma meta para conseguir um novo desconto. Então, tem que dar mais 10% de desconto. Então, ele já faz o markup dele inteiro para ele cobrar o valor que ele queria. E todo mundo parece que está fazendo uma dança, saca? Todo mundo dança em conjunto. Tipo, tu te dou desconto, você compra. E no final, não importa no final, velho. É isso aí. Mas vantagem, vocês acham que isso acaba prejudicando um pouco, assim, as relações comerciais no mercado brasileiro? Ou cara, do jogo? Assim... desde que haja transparência, eu acho que nenhum dos dois lados deveria se sentir, né, ou lesado ou qualquer coisa assim. Assim, porque eu acho que a transparência tá até em todos saberem que existe o jogo, né? Tipo assim, então, cara, na venda B2B, assim, o cara, ele é um empresário também, ele lida com essa mesma situação, porque o empresário é um vendedor também, né? Então, ele vai lidar com essa situação de ter que dar o desconto ou não. E assim, cara, né, eu não sei se vou responder diretamente sua pergunta sobre causa do problema ou não, né? Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, cara, uma forma de minimizar isso, né? É explicar essa relação da forma que ela é. Eu acho que esse é o ponto, assim. Tipo, o que é muito ruim é que a comunicação não flui e não se explica essa questão de desconto da forma que ele realmente é. Assim, eu tô cagando regra que ele é da forma que realmente é, mas da forma que eu vejo. O que eu vejo, né? Assim, que é o desconto? É uma troca. Você vai trocar com o cara.
Tipo assim, ó, velho, beleza, Adoro esse seu vídeo, cara. esse aqui é seu, tá? Eu vou te deixar no seu bolso. Tá aí no seu bolso. Não vou mexer, tá ligado? Se você me falar que tu vai comprar agora. Por quê? Se eu tiver que te ligar de novo, se eu tiver que ficar aqui, gastar o telefone, gastar tempo, ficar ansioso, tal, meu custo que eu tô tendo já não vale. Tipo assim, essa geração, esse desconto é para você comprar mais rápido mesmo. É pra você comprar agora e não me fazer perder mais do que eu já vou perder te ligando de novo. Se eu tiver que te ligar e ainda perder, não faz sentido. Faz sentido você comprar agora para eu não ter que te ligar mais? E aí você sai ganhando esse dinheiro aqui? Então, eu acho que desde que essa relação esteja clara, o que prejudica, agora voltando no ponto que prejudica, o que prejudica é que rola follow-up infinito, porque não existe essa transparência. O cara dá o desconto para ele levar para casa. Tipo assim, ó, ah, beleza, leva para casa meu desconto. Então o cara leva, e aí você liga de novo, e aí o cara tá no jogo. E aí você saiu do jogo já, o vendedor já saiu do jogo, o cara tá no jogo. Não vou atender dessa, porque aí ele vai desesperar, ele vai ligar de novo, ele vai mandar um e-mail mandando um cupom de desconto maior. E o cara continua no jogo. Vai chegar o último dia do mês, o cara vai me ligar com o Papai Noel chegou. Tipo, ou não, ou talvez chega no último dia do mês, você já tá no seu limite, ele vai lá, te força mais um pouco, você tá no limite, não vai, e aí ele vai, deixa virar o mês, ele te compra no dia primeiro, você precisava bater sua meta. Houve troca? Não houve, entendeu? Então, acho que dá para ser saudável se houver a troca. E aí, tipo, todo mundo ganha. Diminui ciclo, diminui número de ligações, diminui custo de um lado e melhora o bolso do outro lado. Justíssimo. Agora, o que fica não saudável é os caras não conseguirem pegar o compromisso e entenderem que essa troca é para agora, que essa troca só faz sentido se você for diminuir os meus custos de aquisição, entendeu? Então, eu acho que se os dois lados tiverem essa clareza, isso é papel do vendedor, porque o cara, o papel dele é pedir desconto mesmo. Se o vendedor der essa clareza, eu acho que dá para ser saudável e porque o cara vai te entender. No B2B, o cara vai te entender, porque ele passa por isso também e ele sabe do que se trata, entendeu? Isso é legal mesmo. Cara, duas coisas. O primeiro eu acho que você não tem noção do impacto que o seu vídeo falando sobre, tipo, essa lógica do desconto tem. Eu vi o Arthur falando disso semana passada aqui com o nosso time, que é você falando sobre essa lógica, tipo, de ser um compromisso entre eu, tipo, economizar meu custo, diminuir meu ciclo de venda, meu custo de aquisição no final, e do outro lado, eu, tipo, passar esse desconto. Então, eu economizo aqui e, tipo, dou essa economia também. Acho esse vídeo sensacional porque, tipo, é uma maneira muito sensacional de explicar desconto. É um negócio que, quando a gente ouve falar, é o tipo de coisa que você fala, caramba, velho, que doido, é muito simples, né? Só que até aquele momento ninguém nunca tinha parado para pensar no desconto pelo fundamento do porquê que ele funciona, né? Exatamente. Foda, cara. E o segundo uma das coisas que eu vejo muito, e aí isso é um negócio que eu particularmente, Aspira, eu odeio desde que eu comecei, tipo, a empreender, velho. Toda vez que eu vou participar, tipo, de uma conversa, a gente já tem um detalhe aqui do nosso lado que a gente vende para vendedor ou para gestor de vendas. Então, quando você vai vender, o cara fica te analisando o processo inteiro. De vez em quando eu vou vender, tipo, para alguém que já comprou consultoria da gente um tempo atrás, aí você tá lá no meio da call, aí vira e fala, não, que legal, é isso mesmo que vocês ensinam, né? Pois é, né? Graças a Deus eu tô seguindo isso. Mas no final, a gente tem uma outra coisa que isso é um negócio que eu pego, o Jason Lemkin fala um pouquinho disso, que é o BATNA, né? Que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement, a melhor alternativa para, tipo, um acordo já negociado. Então, assim, que é do cara usar essa força que ele tem contra você, porque ele sabe que você, tipo, tá numa posição, no final das contas, mais submissa, né? Então, quando você chega no final de mês e você, tipo, precisa bater sua meta, você tá fazendo follow-up desesperado no cara, ele sabe que se ele te apertar, talvez ele consiga tirar alguma coisa. A gente tem visto isso muito, eu vejo isso muito como founder, porque o cara vira e fala, não, me dá um desconto. Aí você fala, cara, não posso dar desconto. Aí ele, não, mas tem alguém que pode dar desconto, é você. Tipo assim, você escolhe quando você cobra. Isso é foda, porque tipo, o founder, ele sempre tem, tipo, essa lógica de, tipo, olhar e falar, pô, esse é um deal muito estratégico. Ou, tipo assim, eu queria colocar esse cara pra dentro que a gente precisa de grana, alguma coisa do tipo, assim. Ele é o cara que ele olha pro todo e ele fala, talvez valha a pena eu, tipo, perder um pouco de markup. O vendedor, em tese, não. Ou ele tem uma regra, ele não pode vender com mais desconto do que X, senão ele não ganha comissão, então para ele não é interessante. Ou ele, no final das contas, ele não enxerga aquilo, ele quer vender com o maior markup possível, porque é o que vira comissão para ele. E eu enxergo tipo, isso como tipo, assim, um problema gigante. O que você acha, por exemplo, de uma coisa que o pessoal faz de colocar validade na proposta? Então, eu alinho o seu timeline com você, e aí eu vou e coloco tipo, uma validade. Eu falo assim, olha, a gente tem uma validade de proposta até o dia tipo, 28 de junho. Se até lá a gente não negociar, eu não posso garantir o preço. Você acha que isso é um negócio válido para tipo modelo B2B, cara?
Cara, é uma coisa que eu nunca trabalhei e, assim, eu não colocaria isso nos meus times de venda. Assim, mas agora vamos lá, né? Isso é a regra cagada, né? Agora, né, caguei regra. Mas sim, agora vamos à realidade, né? Na realidade, sim, depende da jornada do cliente. Então, tipo, tudo tem que fazer sentido pela jornada do cliente, não pela nossa, né? O processo de venda nada mais é do que a representação da jornada do cliente nos pontos que ele tem que passar para comprar. Então, você vai fazer com que ele passe ali no seu processo, nos pontos que ele passaria em casa fumando cigarro, cagando, vendo que ele precisa de alguma coisa. É isso. Tipo, só que você vai fazer ele passar por isso no telefone. Então, aí você me fala assim, pô, você faria isso? Olha, eu, na minha humilde opinião, acho que perde o efeito da urgência, da troca, do sentido do desconto. E, tipo, um desconto que você já deu é o novo preço. Então, tipo assim, o desconto dado é o novo preço. Então, cara, eu não sei, assim, eu vou falar agora, eu nunca testei, não vou testar tão cedo dentro do meu processo lá, mas assim, eu não sei se existe uma jornada específica ao ponto de que, olha, se você não levar o desconto, você não ganha a venda. Não sei. O que eu faço geralmente, né, para evitar isso? Mas eu tenho que levar a proposta, porque eu já quero levar a proposta final. Pega o aceite. Pega o aceite primeiro com o seu cara. Me devolve falando assim, isso é exatamente o que eu preciso, não tem mais nenhum ponto que possa nos impedir de fazer essa parceria. E fecha com ele o valor que você está disposto a pagar. E me traz a sua proposta. E a gente negocia aqui. Só que qual que é o ponto aqui? Ou ele não traz a proposta e manda você trazer primeiro, ou ele joga 50% de desconto que ele sabe que você não vai dar. E aí é o seu ponto de fazer o pitch e tentar mostrar para esse cara, né, que o valor percebido não é esse, que o valor percebido é maior, que ele tem que pagar mais, e que com isso ele tem que te dar uma proposta justa. Esse é o pitch de vendedor. Mas assim, falando de processo, eu não deixo levarem minha proposta para analisarem. Tipo, é para agora. Se não é, invalidade da proposta na hora. Não estou cagando regra que para outras jornadas não funcione, mas eu não conheço nenhuma jornada que isso funcione bem. Eu acho que todo mundo leva seu desconto, vira o novo preço, depois volta e te pede mais desconto. Eu acho que essa é a lógica do mercado. Igual você falou da venda do cara lá da Oracle e da SAP e tudo mais, essas vendas de projeto, assim, né? Tipo, na hora que vai passando de mão, vai só aumentando o desconto. Então, é o que eu falei, o desconto é o novo preço. Então, eu acho que não sei se tem uma jornada que faria sentido fazer isso. Tipo, Com certeza. Eu acho que você precisa ter uma explicação, assim, a questão, voltando à questão de transparência, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui uma política que vai virar o quarto e a gente vai mudar o preço. Então, cara, tem validade. Acho que você precisa fundamentar essa validade, né? Então, mas essa validade, tipo assim, eu acho que pensando aqui, né, abrindo um pouco mais caso a caso aqui, talvez eu vincularia ela mais com os problemas de processo interno do cara e da jornada do cara do que com os meus. Tipo assim, tipo, falaria, ó, cara, é porque o cara, ele sabe que isso é uma estratégia de urgência. Então eu jogaria mais pelo lado de, tipo assim, cara, peraí, vamos ver, faz sentido mesmo? Você quer levar minha proposta, ficar lá analisando 10 dias e tal, conversar com 10 outros fornecedores, depois voltar a fazer, como é que chama esse jogo? Leilão comigo aqui? Tipo assim, não vai rolar. Isso não vai rolar, você tá entendendo? Não tô, mas é porque eu preciso mesmo. O cara tem um ponto na jornada dele que ele só consegue definir semana que vem. Cara, eu ainda assim, eu tento não deixar ele levar o desconto, mas aí, nesse caso, se tiver alguma coisa da jornada dele lá, que é muito específico, tipo assim, cara, eu preciso levar esse desconto de qualquer forma, se eu não chegar com o valor cheio, não vai dar em nada e tal. É caso a caso, mas eu tinha que sentir muita firmeza para deixar uma proposta, tipo, datada assim, pro cara, não. Eu geralmente faço assim, vai lá, pega o aceite, volta, que eu te faço o melhor preço que eu puder. O melhor que eu tiver na casa, você vai ter. Se você ficar sabendo de outro que comprou mais barato, você não precisa nem, você pode me dar o preço dele que eu faço para você. E aí eu dou o melhor preço pro cara mesmo, mas com a segurança que ele vai fazer na hora quando ele voltar, entendeu? Legal. Então, eu te falo porque, assim, a nossa experiência, tipo, com validade, a gente fez alguns testes com a consultoria. Eu acho que o compromisso que é gerado com o lead, ele é muito fraco. Eu acho que justamente quando eu, tipo, bato numa dor, numa implicação de uma dor dele, até no timeline que ele definiu, o tempo ali que ele tem para, tipo, tomar decisão, geralmente, tipo, ele não precisa criar empatia comigo, que é tipo um processo meio que antinatural, assim. Eu já criei empatia com ele e eu tô mostrando para ele, tentando trabalhar a urgência. O problema é que direto e reto a gente pega, tipo assim, acho que isso é geral de mercado. A gente pega o cara que é o curioso, né? E aí o pessoal fica com medo porque o curioso é que acho que deixa trauma. É o cara que fica 3 meses, ele ganha 5 propostas suas ao longo de um ano.
toda hora ele vem, tipo, ele quer uma proposta. A gente tem muito isso com consultoria, assim, nosso ticket de consultoria, ele é, tipo, completamente diferente do que ele era há 3 anos atrás. Aí, de vez em quando, chega um cara que conversou com a gente, tipo, quando a gente tinha 6 meses de consultoria, e ele falou assim, mas eu tinha uma proposta que era metade do valor dessa daí. Pois é. Que legal, cara. Você quer moldurar esse meio? E eu vim trabalhar como com a gasolina 2 vezes mais cara, né? Pô, aí pensa, né, cara? É foda. Complicado, cara, é complicado. Mas é divertido. Eu acho também que, tipo, no final das contas, essa lógica do vai lá, consegue seu aceite, volta comigo com o que você consegue fazer e eu te faço a melhor proposta, é a melhor possível. Sabe o que acontece? É porque, tipo assim, tem uma lógica, eu até falei isso no vídeo que eu fiz com o Thiago Reis. Tem uma lógica que eu aprendi no esquema lá, que era de cotas lá, que é tipo timeshare, que é assim, interesse, credibilidade, urgência e valor. Só pode ser um desses pontos. Tipo assim, se tá faltando o preço encaixar, tipo, o preço não tá encaixando, ou é porque o interesse tá baixo, ou porque ele confia pouco, ou porque ele não precisa tanto disso agora. Então, assim, se ele não viu isso, o preço vai estar alto para ele. Ele não viu que vale. Beleza. Então, eu volto para refazer isso para aumentar o preço. Quando ele me pede desconto, eu tenho que garantir que está faltando só o valor, que o valor não encaixou. Se o valor percebido está realmente muito abaixo, não vai chegar. Nem com desconto vai chegar. Mas a ideia, cara, é tipo assim, que nesse ponto aí, eu tenho isolado totalmente e só tenho sobrado valor. Então, se só tem o valor, cara, é uma decisão simples. Ou eu tenho R$1.000 ou eu não tenho R$1.000 para pagar. Ou eu tenho 2.000 ou eu não tenho, cara. Ou eu posso ou eu não posso. Então, tipo, então, porque eu já isolei. Ele já está interessado, ele já precisa disso agora, ele já confia. Então, o valor é binário. É o que você falou. Ou eu tenho ou não tenho, entendeu? E é legal porque, geralmente, quando você vai tomar uma decisão dessa de orçamento, é aquela lógica. Eu tenho R$1.000 para gastar. Pô, mas o que eu vou te vender custa 2.000. Você consegue perceber esse valor? Consigo, mas eu só tenho 1.000. Aí você vira e fala, então beleza, a gente tem uma opção. Tirar dinheiro de outro lugar e colocar aqui. O que você estava planejando fazer? O que você faz que você acha que daria para abrir mão? Se você já conseguiu gerar, tipo, essa lógica de interesse, credibilidade e urgência, quase com certeza ele está disposto a abrir mão de alguma outra coisa. É muito difícil chegar, tipo, nesse ponto, mas direto e reto dá para fazer. Tem um outro investimento que estava planejado, ele abre mão do outro investimento para poder, tipo, compor aqui, outras coisas do tipo. É muito prioridades, né, cara? Empresas vivem de prioridades. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vive sonhando, né, cara? Tipo assim, a gente sonha com tudo lindo, perfeito, todos os processos desenhados, documentados, análise de dados, dashboards, não sei o que e tal. Mas não é assim, né? Tudo tem investimento, dinheiro, correria do caralho pra fazer. Então os caras vivem de prioridade, é o que você falou. Se você conseguir trocar prioridade ali, já se a gente já pudesse era. contratar tudo que a gente quer, faltava dinheiro, né? No final das contas é isso. A gente contratava tudo. Se você contratar tudo que você tiver para contratar, você vai vender pelo menos para pagar as contas do que você contratou? Não sei, cara, não tenho tanta certeza. Mas aqui, pessoal que tá assistindo, eu falei que o cara é bruto, velho. Essa questão do interesse, urgência, credibilidade e valores, cara, mudou meu jogo de vendas realmente. E aí até uma parada que eu tenho muita vontade de perguntar, Aspiras, porque assim, eu acho que eu consegui ter uma postura mais consultiva como vendedor quando eu entendi que assim, ia chegar a algum ponto que eu ia escolher se o cara ia ser meu cliente ou não, né? O vendedor está mais numa posição de gatekeeper, né? O como você vende, o formato que você vende é mais importante do que você vende, principalmente no modelo SaaS, no modelo de recorrência, né? Cara, fala assim um pouquinho para a gente do ponto de vista gestor, trainer. É difícil botar isso na cabeça do vendedor brasileiro? Como é que o pessoal entende essa relação de um vendedor com esse tipo de postura? Então, cara, o que acontece? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre essa questão da dificuldade, porque a forma que eu aprendi vendas é assim, você faz o processo passo a passo, e eu aprendi primeiro passo a passo, depois eu fui entender vendas. Então, é porque tem a forma lenta e a forma rápida. Já assistiu aquele filme Mortal Kombat? Tem o Night Wolf. Ele chega lá, o cara busca sua animalidade. Aí o cara fala assim, não, beleza, né? Então você quer a forma lenta ou a rápida? Então tem as duas formas. Uma coisa é você construir a competência de vendas. Outra coisa é você ensinar o processo de vendas. Então, o grande segredo é você ter um bom processo e passar bem esse processo, e é a osmose, o entendimento o entendimento disso, se você contratar as pessoas do perfil certo, né, com a inteligência que você precisa e tal. Tem vários detalhes, mas sim, vamos falar só a via de regras. Mas, então, se você tem o desenvolvimento da competência é um caminho lento.
é o modo lento, né? Ele, tipo, passaria dias no deserto e o caralho pra aprender. Agora, tem o modo rápido, que é aquela machadada lá, que o cara dá na cabeça do Liu Kang lá, que ele dorme. Que é o processo. Põe o processo na cabeça do cara e fala, faça esse passo a passo. Os próprios testes dele vão falar com ele o que funciona e o que não funciona. Tipo assim, cada frase que ele fala, por ter um passo a passo, ele vai saber qual que é o passo que não funciona, qual que é o passo que funciona, qual que é o passo que eu tenho que mudar a forma que eu faço, qual que eu não tenho. E aí, isso vai trazendo o entendimento você ensina como, vai trazer o entendimento do que é, entendeu? Mas eu acho que confio muito no processo de pegar vendedores do zero, a maioria dos vendedores que eu formei foi do zero. Tem vários caras foda hoje, que ensina o processo e deixa eles descobrirem. Eles vão descobrir por que esse processo é assim. Eles vão descobrir que esse processo tem a ver com a jornada, que essa jornada tem a ver com o que o cliente faz, e aí, tipo, eles vão linkando uma coisa na outra, de repente, eles já estão entendendo todos os pontos dos porquês que eles fazem cada coisa dentro do processo, entendeu? Cara, isso é um negócio muito foda. Eu escrevi um texto bem recente agora, foi o meu último texto que saiu aqui no blog, falando sobre fundamento de venda. E eu tava falando isso com o time recentemente, assim, para você produzir, tipo, um processo em escala para crescimento igual o seu hoje aí na Conta Azul, ou, tipo, era lá na Rock, então você fazer o treinamento de time e todo o restante, a gente, tipo, vai falar que você pega, tipo, discurso e processo e ensina pro cara. Ele tem que saber o que falar, o que fazer no dia a dia. Então, como que eu monto uma proposta, o que é nosso modelo de precificação, o que eu falo para poder, tipo, calibrar o valor, a percepção de valor do lead, como que eu faço a apresentação, se eu bater de frente com o concorrente, o que eu falo. Ele tem que ter um material básico. Assim, você escala um time, você produz 50 caras que vendem bem dentro de um piso legal. E um ou outro vai se tornar o cara que domina, tipo, o terceiro ponto, que é a técnica de vendas mesmo, que para mim é o que você vai chamar de competência, assim. Tipo, é o cara que começa a entender, tipo, cara, nesse momento eu faço isso por causa daquilo. E aí, tipo assim, eu gosto muito do Elon Musk, tipo, quando ele fala sobre como que é aprender coisas, porque a galera, tipo, num M&A no Reddit, perguntou para ele, tipo assim, cara, como que você faz para aprender determinadas coisas? E ele fala que ele segue um caminho de que, tipo, todo conhecimento é como se fosse uma árvore, assim. Você começa, tipo, tendo uma raiz e troncos bem sólidos, depois você sobe para os grandes galhos, os pequenos galhos e as folhas. E aí, para mim, tipo, quando eu olho para vendas, é uma lógica mais ou menos assim. Cara, se eu quero, tipo, ser foda em vendas mesmo, foda, não quero só vender bem aqui dentro da empresa que eu estou, eu tenho que dominar, tipo, o fundamento da venda. Então, tipo, entender o porquê do porquê. Quer entender, tipo assim, por que as pessoas tomam decisão assim? Então, quando você falou, por exemplo, lá no início, que você começou a entender de persuasão e PNL, eu acho que esse é um fundamento foda, que é, tipo assim, por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras. Você não usa isso no dia a dia, porque pouca coisa é prática, de você falar assim, agora é a hora de aplicar essa regra da PNL. Não, não é assim. Tipo, isso está encaixado ao longo de uma jornada. Só que a jornada ela é o segundo caminho, que aí é onde eu vou encaixar um framework, que é o DeepCT, o Spin e tal, que cria a jornada do cara. E aí, na frente, eu entendo o contexto, que é tipo assim, quando eu vou vender lá em timeshare, tipo, alguma coisa, tipo, maluca, eu vou vender, tipo, um negócio de um jeito diferente. Quando eu vou vender na Rock, na Conta Azul, são outras coisas. Eu acho que isso é um dos negócios, por exemplo, que te fazem tornar um cara que teve, tipo, uma transição, tipo, muito mais fácil do que quase todo mundo, para sair de um vendedor, tipo, com puta resultado, para um gestor, sabe? Assim, lógico, olhando de longe, eu posso falar muita merda. Mas, assim, no final das contas... Não, cara, eu acho que... O que pega, assim? Tem a ver o lance da base de vendas ter sido muito forte, só que eu tive muita sorte, assim, porque o que aconteceu? Eu sou formado em TI. Então, quando eu fui analisar o pitch de vendas, e eu vi todos os testes que existiam e que o negócio era um código, um algoritmo de estrutura condicional. Se o cara falar isso, você faz isso, ele fala isso, você faz isso, ele fala isso, você faz isso, ele fala isso, você faz isso. Tipo assim, e eu fui conseguindo mapear todas as respostas disso, é isso que trouxe a escalabilidade. Tipo assim, então, tipo, foi por eu saber programar um pouquinho, tipo, olhar para o código de vendas assim e falar assim, peraí, tem uma árvore aqui que se ele fala isso, eu falo isso, se ele fala isso, eu falo isso, eu falo, entendeu? E aí foi isso aí que me deu essa visão, tipo, de conseguir, tipo, replicar, escalar, testar, fazer diferente, assim. Com certeza. Pela forma de raciocínio, assim, eu acho. E isso, tipo, pra mim, cara, é sensacional, porque você processualiza absurdamente tipo, tudo que a galera vai fazer e você consegue passar em escala isso muito bem, sabe? Isso é um feedback, tipo, geral, assim, quando a gente fala, tipo, sobre o Aspira. Todo mundo fala, cara, o Aspira, ele ensina absurdamente, tipo, ele te explica as coisas de um jeito, e dá pra ver, conversando com você a qualquer momento é a mesma coisa, sabe? Mas é porque falar é mais fácil que fazer, né? Então, você vem aqui, você fala assim com o cara, você fala assim, mas no telefone, meu amigo, com aquela pressão, você é doido pra vender, a barriga doendo.
e é outra história, né? Então, em cima do palco é fácil demais, sei lá, vamos, e motivação, isso aqui. Mas cara, mas aí chega na hora, o telefone, a execução mesmo, né, cara? Eu falo isso com o pessoal, assim, eu acho, assim, né, assim, modéstia, eu tenho bastante conhecimento, assim, mas quando você me dá o Oak e tal, cara, o Oak é o melhor vendedor do que eu. Na linha de frente, ele é melhor do que eu. Por quê? Cara, ele tem mais inteligência emocional do que eu. Ele tem mais constância de volume, ele é mais hard work do que eu. Ele é mais consultivo do que eu, porque eu boto mais pressão. E ele vende mais mesmo com menos pressão. Tipo assim. E ele tem mais experiências de venda e cenários, tipo assim, de vendas maiores e tal, e de conseguir tratar essas vendas maiores na prática mesmo, né? Comprovado, entendeu? Então, entre você vir aqui falar e vendas é assim, é bonito, é assado, você ir lá para a linha de telefone e executar isso, manter sua inteligência emocional na alta, fazer um volume cabuloso, e manter todo o seu funil engajado e tudo mais, e não pressionar demais os caras, não perder por causa de vacilo e tal, na vida real é mais difícil, entendeu? Do que falar como se faz. Você bota fé que quando eu pedi um feedback seu e do Woke, tipo, de comparativo, falando sobre isso, tipo assim, quem vende melhor, Aspro ou Woke? A primeira pessoa que me respondeu falou assim, se você precisa de alguém para treinar, tipo, todo um time e tipo, te ajudar a fazer tudo acontecer, o Aspira é o cara certo, porque ele vai saber processualizar e ele sabe passar conhecimento muito bem. E aí tem um outro ponto que eu vou deixar por último ainda. Mas aí falou assim, agora se você precisa do cara que vai absurdamente esmagar sua meta, o Woke é esse cara. Ele é absurdo rodando o processo. E, tipo, é também um negócio que parece que o Woke sempre deixou claro que ele não queria gerenciar, né? Tipo, ele sempre quis estar na linha de frente. Ele curte, né? Ele tem um negócio de amar, assim, o processo. Mas o quarto ponto que eu acho que, tipo assim, dentre discurso, processo e técnica, que a galera fala que você domina muito bem, é gerar mindset positivo em vendedor. É fazer o cara do time de vendas estar no mindset de, tipo assim, vou fechar. Porque uma coisa que eu vejo muita gente deixando acontecer em time é colocar um vendedor, tipo, sob tanta pressão que o cara chega no fim de mês, assim, putz, não bate meta, tá agarrado, vou pro último mês, não sei o quê. E, velho, esse cara não vai sair dali. Ele tá numa espiral negativa, ele só vai descer, sabe? E a galera fala que você é um cara que domina isso muito bem, velho. O que você acha que, tipo, forma um vendedor que tem um espírito positivo e tá sempre otimista, no sentido não de, tipo, eu vou bater meta e tudo vai dar certo, mas do cara tá fazendo acontecer pra, tipo, conseguir bater a meta. Assim. Bota fé. Cara, esse é um dos pilares lá, que, tipo assim, quando eu cheguei na Conta Azul, tinha uma estrutura, assim, respondendo a sua pergunta, como que eu faço hoje, tá? Depois que eu vou conectar, assim, quando eu cheguei na Conta Azul, tinha-se uma tecnologia extraordinária, assim, um negócio de controle de funil, controle de ligações, sistema que liga para os outros automático, faz o cadastro, já liga, descadou automático, isso aqui, tudo isso, cara, e a gestão das pessoas estava largada. Tipo, era uma coisa que tipo assim, não se tinha uma cultura de vendas mesmo, né? E aí, cara, era altos e baixos, assim, de resultado, e era só por causa disso, Vinícius, porque as pessoas não mantinham a cabeça no lugar. Quando eu trabalhei lá em Olímpia, velho, eu aprendi uma parada lá, velho, que é o seguinte. Já que o vídeo aqui vai contar a história, eu vou contar a história, né? Quando eu entrei lá em Olímpia, cara, pra vender cota imobiliária, eu tinha um diretor lá que chama Pablo Andres, e aí eu fui o melhor do treinamento, cara. Eu estudava pra caralho, estudava de madrugada, tal, tava enlouquecido com aquela novidade ali, tal, gostando pra caralho, pá. Cheguei na hora de vender, eu fui o último a vender, dos 13. O treinamento era 50, sobraram 13, que era um treinamento eliminatório. Dos 13, eu fui o último, com 9 dias. Demorei 9 dias para vender. Todo mundo já tinha desistido de mim, eu já tinha desistido e tal. E aí, o diretor de lá, cara, o Pablo, ele sentou comigo assim e falou assim, faça tal parte do processo comigo. Eu ia lá e fazia. Aí ele, não, beleza, tá de boa. Faça tal parte, eu ia lá e fazia, tá de boa. Faça tal parte, tá de boa. Ele falou assim, cara, você sabe por que você não tá vendendo? Eu falei assim, por que eu não tô vendendo? Aí ele falou assim, cara, olha só, o que tá te faltando é uma ficha boa. Ficha, o Vinícius e Arthur, era o nome do cadastro que a gente tinha lá. Era a ficha do cliente. Ele tá faltando uma ficha boa. Eu falei, cara? Já atendi mais de 30 caras, não vendi pra ninguém. Não vou vender não, isso aqui não é pra mim. Sei programar código, SQL, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, só tá te faltando uma coisa. Te falta só uma coisa, que é a única coisa que você não tem
E essa única coisa que você não tem, não tá deixando você vender. Aí eu falei assim, o que que eu não tenho? Aí ele falou assim, a venda. A venda é a única coisa que você não tem. Abre a mão que eu vou te dar uma ficha boa. Aí eu abri a mão, assim. Ele foi e me deu, peguei aqui na carteira agora, guardo na carteira, cara, essa parada. Ele me deu essa ficha aqui, ó. É uma ficha de cassino. E ele falou assim, fecha a mão e agradece. Essa é a ficha da gratidão. Agradece por todos os motivos que você tem que agradecer e esquece. O único motivo que você tem que para reclamar que é o que você não tem, que é a venda. A venda é a única coisa que você não tem. Você tem uma formação, você tem família, você tem uma galera aqui que gosta de você pra caralho. Você tem os seus amigos aqui. Tipo assim, porque lá as pessoas que estavam lá eram meus amigos de infância, assim. Você tem os seus amigos, tá todo mundo aqui te apoiando. E aí você tá focando no que você não tem. Cara, eu fechei a mão assim, cara. Parece que foi lá na alma, assim. Eu agradeci de coração, assim mesmo. O outro atendimento que eu peguei, eu vendi. Então, o que os vendedores não entendem, ou não entenderam ainda, é que a inteligência emocional, cara, ela é o pilar mais forte que você tem no seu trabalho. Porque você tá frustrado, ele passa no seu tom de voz, ele passa nas suas palavras, ele ouve as suas palavras com tom negativo. E a associação na mente do seu cliente é negativa, porque você está falando com um tom de voz que é negativo. Então, ele associa o seu produto a coisas negativas. Isso é instintivo, né? A gente é animal. Você grita com alguém, você pode estar gritando, seu lindo, maravilhoso! Ah! O cara tá ouvindo o que você tá gritando, né? Então, então tem esse impacto. E aí, voltando ao ponto da conta azul, é o seguinte, cara, aqui eu dividi assim, ó, atividade, que é o quanto você é hard worker, aprendizado contínuo é o quanto você é coachable, quanto você está aprendendo com esse volume que você está fazendo. E o terceiro é inteligência emocional. Que se tiver ruim, cagou com os outros dois. Velho. Sabe por quê? Olha só. Vou agora... tipo assim, como que é esse lance da inteligência emocional que eu trabalho aqui? Eu trabalho alguns pontos. Então, o primeiro é gratidão, cara. Parece papo de hippie, né? Mas tipo assim, mas é sério, cara. Porque a nossa cabeça, ela tá pensando em uma coisa por vez. Se você se manter preso naquele pensamento negativo ali, esquecendo de todo o outro que tá rodando, sua vida tá continuando aqui, você perdeu uma venda, mas sua vida tá toda aí, sua mulher tá na sua casa, sua mãe tá lá, segue o baile, né? Tipo, se você conseguir agradecer por essas outras coisas, você vai conseguir ignorar esse ponto que você tava reclamando, né? Outro ponto, não pode reclamar no meu time. Tipo assim, a gente colocou um porquinho lá, quem reclama tem que pagar o porco. Porque a reclamação só reforça esse ponto negativo e faz com que você fique mais preso dentro desse pensamento. Então, você vai só se afundando mais. Outro ponto é confiança, assim, é você ser uma pessoa confiante, que você pode, né? Você é capaz de fazer. Então, quem não acredita que é capaz, tá certo, né? Ele realmente não vai ser capaz, né? Assim como quem acredita que é. Né? Então, são coisas, cara, os conceitos básicos, assim, que você lê em livro de autoajuda do Paulo Coelho, tá ligado? Não é zoeira, é sério, cara. Eu sei. Assim, e que no final das contas, cara, fazem o seu dia, o seu dia a dia ali, sua retomada, o seu grit, serem muito mais forte, tipo assim, com conceitos mínimos, assim, básicos. Tipo, cara, em vez de reclamar disso aqui, eu vou agradecer por esse outro fator aqui. Em vez de o poder do agora, se atuar agora, em vez de ficar pensando nessa merda aqui, vou pegar o telefone e fazer mais uma. É agora, entendeu? Tipo, se eu tô ocupando meu tempo agora, esse mesmo diretor falou uma coisa comigo, uma vez eu tava na bad lá, e ele falou assim, cara, se você está feliz, você tá triste agora? Eu falei assim, velho, tomei na bad. Então ele falou assim, cara, se você conseguir ficar feliz agora, em todos os momentos, você sempre vai estar feliz. Então, usar o agora para estar feliz agora, entendeu? Claro. Para estar bem agora. Tipo assim, usar esse poder que momento mesmo tem de agora, né? Tipo, de quanto você pode mudar daqui para frente, de perder uma venda não é o fim do mundo, por mais que seja a venda do mês. E, tipo, cara, são vários pontos, assim. Deixa eu ver o que mais que eu trabalho de inteligência emocional. Cara, eu trabalho sobre o corpo e a mente, assim, tipo, sorrir, velho. Sorrir é uma parada que ela libera química boa, velho. Então, sorria, você fica nessa cara aí, né, fechado e tal, você tá retroalimentando a química ruim. Cara, tá nessa bad, vou fazer a parada agora, vai fazer acontecer, sorrir, engana seu corpo, engana sua mente, vai pra cima, é agora. As coisas mudam dali pra frente, entendeu? Então, tipo, saber lidar muito com o agora, assim. Se você tá bem agora, você vai estar bem o tempo todo. Se você conseguir se conscientizar de toda vez que tá na bad ficar bem agora, pô, já é um bom passo, já é um grande passo.
tomar cuidado para não varrer as coisas para debaixo do tapete também, né? Tipo assim. Tem que resolver o problema, né? Sim. Mas é muito a lógica da atitude com a qual você resolve os problemas. Você não precisa resolver o problema estressado, né? Eu acho que uma pegada que tipo, a gente sempre falou muito do nosso lado, que vai muito do contra o que você está falando, é que, por exemplo, o trampo do SDR em outbound, em especial, quando a gente não está falando ainda do fechamento da venda da outra ponta, ele é um trampo tipo, muito operacional. E ele é um trampo que você ouve muito não. De vez em quando o pessoal é grosseiro e todo o restante, né? Então, não deixar isso te afetar é muito, tipo, assim, uma parte gigante do seu processo. E mais do que isso, assim, a maneira como você aborda os outros desde o início é o que faz ter uma abertura muito maior. Eu falo com os meninos aqui que eu pego um pouquinho de umas referências minhas antigaças, de quando eu comecei a ler sobre PNL, algumas coisas assim, sobre, tipo, você segurar uma caneta na boca, por exemplo, morder uma caneta, te faz sorrir. E aí, se você fica 10 minutos assim, você vai sorrir, tipo, forçadamente. E isso já libera química. Você não precisa nem forçar pra pegar um retardado sorrindo forçado, assim. Bota fé. Tem algumas coisinhas muito legais, assim, que a gente, tipo, puxa pra, vou fazer cold call. Vamos fazer isso, então. Morde a caneta aí, fica 5 minutos aí com a caneta mordendo enquanto você termina de ler sobre esse negócio, fazer a pesquisa sobre o lead pra você chegar lá, tipo, e não passar vergonha. E vai pra call, vai tranquilo, continua com esse clima, entendeu? A gente tem feito muita coisa nesse caminho, cara. Eu acho que é muito legal porque é difícil de passar, velho. Esse poder de oratória e de até mesmo de tipo, movimentar a pessoa, falar, por exemplo, igual o seu gestor lá fez, de tipo, te dar a ficha, te mandar agradecer, cara. É um negócio que eu acho que você não aprende fácil a fazer. É difícil você ensinar por teoria, sabe? Pois é, cara. Assim, o grande lance dessa parada aí, velho, assim, é porque as pessoas são muito diferentes e a base é muito diferente. Então, nessa questão da base, assim, quando eu tenho um treinamento de inteligência emocional que eu passo para todos os novatos, né? E aí, hoje na Conta Azul. E aí, no final do treinamento lá, tá assim, você precisa ter alguma crença. Tipo assim, não precisa ser crença religiosa, não precisa ser Deus, não precisa ser entidade, mas alguma crença positiva que vai dar certo. Tipo assim, alguma coisa que te dê esperança. Então, a minha, cara, é assim, menino bom, Deus ajuda. Quer dizer o quê? Se eu estiver no caminho, mano, se eu estiver trilhando o caminho certinho, fazendo as coisas que tem que fazer, na hora que eu tenho que fazer, não procrastinar, correr atrás e tal, vai fazer isso aqui, cara, não tem quem segura, vai dar certo, entendeu? Deus vai ajudar. Tipo assim, então, eu acho que se você conseguir pegar pessoas que têm essa positividade na base, que cara, elas acreditam já que são pessoas positivas, acreditam que as coisas dão certo para quem faz as coisas certas, e não são pessoas que acreditam no destino e não sei o que e tal. Essas pessoas são fáceis de você trabalhar e mostrar, assim, consequência do que elas fazem. E que elas é que direcionam se as coisas vão andar bem ou vão andar mal. Então, se você tem essas pessoas para trabalhar que tem essa visão de que, olha, as minhas ações é que conduzem a minha vida e tal, eu acho que se você já tem essa pessoa para trabalhar, fica fácil você colocar para ela, tipo, legal demais. esse caminho mais fácil, entendeu? Cara, eu coloco até um ponto nessa equação. Você já viu aquele livro de 0 a 1 do Peter Thiel, Zero to One? Não. É um dos meus livros preferidos, assim, eu acho tipo, a abordagem dele muito legal. Ele fala muito sobre otimista e pessimista, e aí ele tipo, faz uma análise de países, assim, em momentos dos países. Ele coloca, tipo, uma outra variável que é, tipo, o cara ser um cara definido ou indefinido, que é meio que uma lógica dele de, tipo assim, eu consigo, tipo, fazer algo acontecer porque, tipo, eu enxergo o que o futuro pode ser, ou eu, tipo, sou um otimista e eu não sei o que vai virar ali na frente. Eu só sou um otimista, sabe? Porque eu acho que quando o cara é otimista, ele tá no seu processo e ele é, tipo, um otimista indefinido para vendas, ele se torna o cara que é difícil até de fazer forecast dele, porque ele fala assim, não, vai fechar. Vai fechar por quê, cara? O otimista definido, ele é o cara que do seu lado, você vai alinhar ele com um processo legal e ele enxerga como fazer para chegar no otimismo. Ele, tipo, tá, tipo, querendo alcançar, sabe? Então, assim, pra mim, só ser otimista, só trabalhar inteligência emocional, para quem for trabalhar inteligência emocional, é tipo burrice, assim. No final das contas, você coloca um cara que ele tipo, provavelmente vai dar mais certo do que um cara pessimista, mas o pessimista definido, ele geralmente trabalha melhor do que o otimista. Ele fala que vai dar errado, mas eu sei o que eu faço para tentar não dar tão errado. Ele pelo menos é assim, sabe? Entendi. Mas, cara, isso aí, cara, casa com um outro conceito que é um conceito que a gente fala muito lá, um dos nossos pilares em vendas lá,
que é um dos pilares da HubSpot também, de vendas da HubSpot, tá até no livro lá, né? Que é accountability. Sim. Então, tipo, eu acho que o lance do positivo otimista é o cara que tem accountability. Então, esse é um ponto que eu olho nas contratações. Tipo assim, eu faço algumas perguntas para pegar. Eu pergunto, se você perder uma venda agora, qual que é a sua reação? Bem aberto, assim, para ele falar qual que é a reação. Tal. Eu não vou falar, eu vou ter que falar a resposta, que meu vídeo vai pegar, eu vou ter que mudar a pergunta, né? Mas eu sempre gosto mais de quem me responde que eu volto e vejo onde eu errei para tentar não fazer de novo. Então, eu gosto dessa resposta. Eu acho que ela traz um senso de responsabilidade. Fui eu, bota fé? Eu errei, né? Isso. Então, eu acho que são essas pessoas que se enquadram nesse perfil de vendas, em que a venda é consultiva, que ela é passo a passo e que ela é impactante, né? A venda em que o vendedor tem muito impacto. Eu acho que é esse cara que encaixa, esse que quer ter tudo na mão, que sabe que ele é que controla isso, sabe? Eu vou até além, assim, Aspiro. Eu acho que isso é uma característica profissional muito interessante, saca? Eu estava comentando exatamente isso com o Vinícius hoje. Como que você consegue enxergar a accountability no que você faz, indiferente se você está trabalhando com vendas ou não, né, cara? Total. Eu acho isso bem, bem, bem importante mesmo. Trabalhar com pessoas que não têm accountability, no final das contas, é saber que o cara vai colocar, tipo, sempre na bunda do outro, né? Então, assim, deu errado, Assim, deu errado. Eu acho que nem sempre eles fazem isso e até nem colocar na bunda do outro, sim, mas eu acho que já é ruim só o fato de de você não ter esperança de melhoria. Acho que esse é o ponto, assim. Porque olha só, a viagem é a seguinte, se eu sei que tá errado alguma coisa, eu posso melhorar. Se eu acho que nada pode melhorar, eu vou deitar no chão, vou morrer aqui, velho. Vou ficar de boa, tá ligado? Pode crer. Então, eu acho que essa esperança de melhoria, né? O accountability, ele traz essa esperança de melhoria. Ele traz essa pegada de que tem jeito, fraga? Até porque de vez em quando o problema tá com o outro mesmo, né? E aí, tipo, vai de você ser proativo e ser otimista, de que você vai conseguir mudar o outro para fazer aquilo acontecer, né? Eu acho que isso é muito comum, tipo, em vendas até um pouco menos, mas em times, por exemplo, quando um time tem relacionamento com o outro, você fala assim, aquele time tá me entregando aquilo ruim. Cara, então vai lá e ajuda os caras. A gente, tipo, não tá aqui trabalhando. Total. Não tá todo mundo alinhado com o mesmo propósito? Se todo mundo enxerga o mesmo propósito, vamos sentar e ver como é que a gente se ajuda, sabe? Eu acho isso, É demais. assim, do caramba mesmo. Total, mano. Mas, Aspira, antes de ser hoje esse guru de vendas que entende de inteligência emocional, que entende de processo, cara, qual foram os abacaxis, assim, que você descascou, cara? Eu queria muito entender até como é que foi um embate com o Matt. Tipo assim, pô, Matt, eu ensinar pro Matt. Como é que, cara, conta um pouquinho pra gente, assim, cara, os pepinos aí que você teve que descascar ao longo do caminho. Cara, assim, eu acho que o lance do match, assim, né, começando pelo match, assim, não foi, eu ensinar pro match, assim, eu acho que não houve esse ponto, assim, dessa forma, assim, eu acho que foi uma troca muito legal, assim, porque eu vinha de uma visão outbound, B2C, e ele veio com um processo já definido, tal, de B2B, e, tipo, foi uma troca, assim, e o Bet, cara, é um cara inteligentíssimo, assim, um cara, né, 10 de 10. Então, uma das coisas, né, que os líderes inteligentes fazem cara, se alguém está fazendo algo que está funcionando melhor do que a forma que você falou que tinha que fazer, é falar, keep doing it. Ele sempre falava isso, entendeu? Então, e eu tento fazer isso com os meus liderados hoje, quando eles estão fazendo algo que eles acreditam que funciona melhor para eles e, tipo, e eu vou averiguar isso para ver se eu replico. Essa é a parada. E foi o que o Matt tentou, o que o Matt fez. Então não houve esse embate, assim. Com o Matt foi uma questão, foi muito natural, assim. A gente tinha uma proximidade demais. muito boa. Tipo assim, o que eu falava que funcionava melhor, eu explicava o porquê, e ele falava, cara, então continua fazendo. E aí, quando realmente se provou, a consistência de resultado veio, ele escalou o que eu trouxe. Então, lidar com você ter um líder, um bom líder, é bom por isso, né? Ele foi um ótimo líder para mim. Tipo assim, ele me deu a possibilidade de poder crescer, de trazer o que eu tinha para trazer, ele pegou o que eu tinha e ainda me acrescentou um monte, tipo assim, e o negócio fluiu, entendeu? Agora, hoje, eu tenho mais desafios hoje para passar as coisas na Conta Azul do que eu tinha lá com o Matt. Tipo assim, eu acho que por momentos diferentes, as coisas já estavam muito mais estruturadas, já se tinha um status de time de vendas de alta performance muito grande e que não era qualquer meio pé de chinelo que ia chegar lá mudando as coisas e fazendo o trem diferente do que estava sendo feito. Então,
E, cara, eu cometi vários erros, assim, nessa pegada, assim. Mudar de empresa da forma que eu mudei, tipo assim, vindo da realidade que eu vim, tipo assim, cara, foi um choque muito grande. E, assim, eu tive que aprender a lidar, assim, com isso, porque eu saía da Rock, eu ia na Rock, eu vou na Rock hoje visitar, os meninos lá, novos, que eu nunca vi na vida, me chamam de vô. Porque, tipo assim, os líderes deles foram treinados por mim, eu sou pai deles e vô dos netos, tá ligado? E aí, cara, chegar na Conta Azul e todo mundo cagar pro que você fala, tipo assim, tipo, aí eu vou no RD Summit, aquele vem assim, multidões, né, abraçando, né, oh, aspira, tal, não sei o que. Aí eu cheguei lá, cara, eu falava, o povo só cagava, né? Tipo, Tem e, que ser cara, autoridade, né, cara? pois é, cara, só que aí nisso eu cometi muitos erros, tipo assim, eu comuniquei de formas que não deveria, eu falei, tipo, atropelei processo que eu não poderia ter atropelado, tipo assim. Então, cara, foi aquela questão assim, né, pô, eu tava 10 de venda, né, nota 10 de venda, mas para as coisas que precisava ali de competência dos processos internos, da gestão de mudança, de tudo mais, cara, eu tive que aprender pra caralho. E isso foi, tipo assim, um processo de desconstrução mesmo, tipo, pô, calma aí, é diferente a cultura, eu tenho que me adequar, tenho que envolver mais as pessoas, eu tenho O que contexto é todo comunicar diferente. mais leve, eu não posso... tipo, um dos vacilos que eu cometi, eu falava dos problemas, cara, porque pra mim os problemas eram absurdos, assim, só que você imagina, é como você chegar no alguém que tá fazendo, achando que tá fazendo tudo certo, e você fala assim, cara, Tá errado. pô, tá errado e tal. Então eu comuniquei mal, vendi mal, tipo assim, não levantei. Foi no final das contas, no final que eu fui ver, assim, na venda, eu fui lá trazer uma solução de um problema que eles não reconheciam. E Cara, aí, eu ia te falar isso agora. Caralho, Eu ia velho. te falar isso agora, assim. Você consegue perceber que, tipo, é basicamente um novo processo de venda, né? Você, tipo, vê se a galera tem interesse em melhorar, você gera a sua credibilidade, define a urgência do pessoal e aí parte, tipo, pra mudar. Porque o então, valor é, tipo, investir o tempo, só né? que eu cheguei no outbound mais mal feito, né, cara? Eu cheguei falando assim, vamos treinar GPCT, esse spin morreu, vamos, pá, e não sei o que, tipo assim, e aí, cara, vacilo, né, cara? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, assim, para levar para os outros trabalhos, assim, coletar mais, ser mais humilde, ter mais humildade, que eu aprendi um monte de coisa também, que eu via que tinha muita coisa Legal. errada lá, e aí, tipo assim, beleza, tá errado, só que aí você vai a fundo, tem um porquê. E, tipo, tinha muita coisa que estava errada mesmo? Tinha. Mas tem muita coisa que tinha um motivo para estar daquela forma e que eu cheguei com um paradigma de que aquilo era errado e que eu fui aprender também. Então, cara, foi legal, assim, ver essa transformação acontecendo, assim, adaptação e tal, e as coisas foram se encaixando melhor, e quando eu fui aprendendo a lidar de um jeito um pouco melhor, foi melhorando também, tipo assim, comecei a ter mais pessoas que me apoiavam nas coisas que a gente precisava fazer e tal. Então, foi um processo, assim, de construção mesmo, né, e de desconstrução ao mesmo tempo, tipo assim, aquela gana de eu vejo um problema, eu tenho que resolver, esse negócio tá errado, os caras estão vacilando nisso, naquilo e tal. E tipo cara, vamos segurar, vamos coletar mais, vamos ouvir mais, vamos entender o que está acontecendo, né? Para depois planejar uma solução, criar toda uma forma que englobe todo o time da empresa toda e que não tem impactos negativos em outros times, outras áreas, fazer gestão de risco e tal. E aí, tipo assim, que na Rock era, vamos, a gente precisa de velocidade. Eu cheguei aqui, tipo, dar aquela freada, entender, Calçou as sandálias da humildade. calçar a sandália da Pô, humildade, que legal. foi muito Importante. importante, porque, tipo assim, eu fui com uma visão que, assim, o pitch tava um pouco defasado, assim. Pra falar a verdade, tava bem defasado. Então, meu teste técnico foi ouvir ligação. Então, eu cheguei lá e falei, cara, isso aqui tá horrível, mano. Isso aqui tá horrível. Só que não tava, porque tinha toda uma estrutura que suportava. Então, é Uhum. porque foram focados outros pontos para se desenvolver aquela equipe. Não o ponto que eu cheguei. E aí, entender essa diferença de competências, e que eu estava levando uma outra competência, que eu precisava vender essa competência primeiro, para fazer eles reconhecerem o problema que essa competência tinha que existir para se vender mais. Caraca. Aí que as coisas começaram a melhorar e tal. E, tipo assim, aí, naturalmente, cara, tem uma entrevista do Mano Brown, do Racionais, que ele fala assim, a mudança, ela é viva. Ela só acontece e ela vai acontecer onde ela mais tem que acontecer. Então, cara, foi tão viva a mudança que o perfil de lead começou a piorar. E aí a venda consultiva começou a entrar de uma forma muito mais casada do que o processo que eles faziam antes. E aí essa mudança viva fez com que o negócio se encaixasse naturalmente e hoje eu tenho mais ou menos ali 70% do time fazendo o processo assim, completo, passo a passo e tal.
Eu tenho 30% das pessoas que são mais experientes, tal, fazem o processo antigo, mas tem performance pela experiência, pelo volume e tal. Então, mas tipo assim, faz sentido ter equipe pela performance e volume, entendeu? Cara, isso é muito foda, porque pra mim é, tipo, de novo, aquela lógica da árvore, é você trazendo, tipo, toda a raiz, o tronco, os galhos superiores ali pra trazer e, tipo, aplicar num contexto diferente. Eu acho que isso pra gente, como consultoria, é um desafio muito grande, assim. A gente entra em cada um dos clientes nossos, a gente tem que ter um período de calçar a sandália da humildade, fazer uma imersão e falar, peraí, deixa eu entender o seu contexto, porque eu tenho que entender o porquê que você faz as coisas de determinadas maneiras antes de eu falar, tá errado. Então, assim, eu acho que esse é um dos primeiros ensinamentos que a gente teve como consultoria, não chegar com muito paradigma. O paradigma não deve existir. Você pode ter algumas premissas, mas premissa existe para ser validada. Não é... Boto fé. Mas, cara, teve uma consultoria, falando de consultoria, a gente tá participando de uma consultoria de gestão lá, né? E aí, um cara é da empresa inteira, um negócio muito foda, assim. Tô achando muito foda poder participar disso. E aí, o cara chegou e falou assim, ô, velho, ele colocou 2 xícaras, assim, no chão e ia lá, enchia uma xícara, despejava na outra. Aí, beleza, ele ia lá, despegava a xícara cheia, despejava na outra, pegava a xícara cheia, despejava na outra, e tal. E aí, ele foi depois e encheu a outra xícara. Aí encheu as 2 xícaras. E foi lá e virou uma na outra, assim. E aí derramou tudo, o povo, para, não sei o que e tal, né? Aí, aí os caras, eles falaram, aí o cara falou assim, qual que foi a analogia aqui? Né? Qual que foi a analogia que a gente teve? E aí todo mundo falou e tal, mas assim, não conseguimos chegar exatamente no ponto, assim, o cara falou, olha, 2 xícaras cheias nunca vai funcionar. Então, se a gente vai ter momentos em que a gente vai ter que ouvir vocês e aprender de vocês, e a nossa xícara vai ter que estar vazia para vocês encherem. Legal. Mas vão ter momentos em que vocês vão ter que ouvir, aprender, e a xícara de vocês vai ter que estar vazia para vocês receberem isso. Então, e eu vi, cara, isso me tocou bastante, assim, e foi um aprendizado que eu peguei, assim, né, levei pro coração mesmo, assim, porque o aprendizado, você tem que estar com a xícara vazia, né, e essa foi uma parada que eu senti, eu cheguei com a xícara cheia, e aí depois que eu vi que minha xícara estava vazia, hoje opa, peraí, vamos voltar com a xícara, vamos ficar com a xícara vazia aqui, e assim, foi um aprendizado que agora eu sempre tô tentando levar minha xícara vazia, tipo, porque tem a oportunidade de se encher ela com alguma coisa. Se eu vou retornar ela de volta para lá e vou encher a do outro, né, com outra coisa, beleza, mas a minha, na minha chegada, tem que ser vazia, entendeu? Muito foda, cara. Que analogia. Pô, muito foda mesmo. Mas, Oi? Desculpa, pode falar. Não, essa consultoria lá, cara, é muito foda. Os caras são muito bons. Tipo assim, muito bom mesmo, assim, sem limite. Isso é muito sensacional, cara. Eu acho, assim, pra mim, pelo menos, o maior desafio, tipo, aprender a vender é um negócio muito complicado, não é simples, não é um desafio, tipo, básico nem nada, mas dependendo um pouquinho do que você falou, assim, que você teve sorte e todo o restante, eu acho que dependendo do lugar que você entra, da condição que você entra, parece ser mais fácil. Se você entra, por exemplo, em um time que já está gerando resultado, em um time de pessoas que dominam bem, é muito mais fácil você pegar meio que por osmose aquele processo e executar de maneira, tipo, adequada, sabe? Agora, gerir, para mim, cara, é um negócio que é um desafio diário, assim, até porque requer mais inteligência emocional do que vender, na minha opinião, porque você está, tipo, o tempo inteiro lidando. Vendas, você tem, tipo, um tempo limitado. Você consegue parecer perfeito pro cara durante as 2, 3 horas de vendas que você tem com ele, se você, tipo, souber aplicar bem. Agora, o cara que trabalha com você 8 horas por dia, 5 dias por semana... O cara que vê seus vacilos o dia inteiro, né? Tipo, que credibilidade é essa, meu geral, né? Tipo... É complicado, cara. E é uma parte de não só você, tipo, saber manter a sua inteligência emocional, mas você saber, tipo, estimular, tipo, todo mundo a dar um passo em frente, não só em conhecimento técnico, mas em crescimento pessoal, assim, sabe? Eu acho que isso é um negócio meio absurdo, porque eu brinco muito com os meninos, às vezes, assim. Eu gosto demais do Steve Jobs, apesar de saber que ele é um babaca, sabe? Eu gosto demais. E uma das coisas que a galera fala era que... Isso é uma das coisas que eu acho muito legais, assim, de se ter um feedback sobre. O pessoal que trabalhou com ele na Apple, lá antes dele ser, tipo, demitido, fala assim, velho,
foi muito ruim, era muito ruim trabalhar com ele, porque ele era muito chato, ele cobrava, ele era maluco, ele falava X com você hoje, amanhã ele chegava e falava Y e não tipo, reconhecia que ele tinha falado diferente. Você falava com ele que era para fazer alguma coisa, de repente no outro dia ele chegava e falava que era uma ideia dele e ele tinha vetado no primeiro dia. Então tinha N problemas porque a inteligência emocional dele era muito baixa para algumas coisas, no sentido de te estimular. Mas no final era tipo, o meu trabalho tipo, mais desafiador, onde eu senti que eu entreguei o máximo assim, de mim, sabe? Eu acho que quando a gente consegue ser um líder que tem inteligência emocional e do outro lado a gente sabe cobrar, que é meio que uma lógica tipo, que o pessoal tem, no final das contas, de você ser duro, mas ao mesmo tempo pensar tipo, no bem da pessoa, né? Eu acho que isso é muito foda, assim. E isso é um negócio difícil, de você entrar nesse estado no dia a dia, sabe? Eu acho cabuloso, cara. Eu acho que você é um cara que é tipo, muito referência no sentido, não de sempre acertar, mas de sempre estar querendo evoluir, de fazer o time nesse caminho, cara. Muito foda. Cara, eu tenho uma premissa, assim, para contratar. Eu não gosto de contratar quem pensa pequeno, assim. Tipo, quem não acredita, quem ainda não chegou, ainda não... Vamos lá, quem ainda não se criou a ilusão de que pode fazer o que quiser da vida, entendeu? Eu não gosto de contratar esse cara, que não tem essa ilusão ainda, de que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode aprender o que ele quiser aprender. Tal. Eu não gosto de contratar esse cara. Então... Tipo assim, o lance, cara, se você contrata alguém que já tem algumas coisas definidas, assim, do que ele quer para a vida, onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, qual que é o próximo passo da carreira dele, é muito mais fácil, porque você não precisa microgerenciar. Então, o microgerenciar seria, olha, você pegou tanta oportunidade hoje, você falou tantas horas, você está com conversão de tanto, melhora isso, melhora aquilo, não sei o quê e tal. Você não precisa fazer isso, né? Ele tem os motivos dele para melhorar. Você precisa trabalhar com ele esses motivos. Se eles são fortes o suficiente para que ele se mova e se ele está disposto a pagar o preço. Porque existe um preço desse crescimento que ele está buscando, entendeu? Então, e aí é a gente fazer essa relação muito clara. Assim, você tá vendendo para ele. É legal que você tá falando de interesse, credibilidade, urgência e valor. Mas cara. Você tá, tipo assim, tem um preço a se pagar para chegar nesse ponto que você quer chegar. Tipo, você entende? Entendo. Você quer pagar, né? Tipo assim. E eu acho que tendo essa relação clara, porque assim, eu não preciso de ter todos os caras do meu time querendo ser o melhor de vendas, querendo ser o top performer, entendeu? Mas eu preciso que o trabalho que eles estão fazendo hoje conecte eles no próximo passo de carreira deles. Então, tipo, se eu conseguir engajar ele para que esse que ele está fazendo agora faça sentido para o restante do que ele está fazendo na vida dele, eu acho que ele já tem motivo suficiente para fazer certo, para fazer muito, para fazer bem, entendeu? Então, claro que tem casos em que a gestão, e esse é um dos pontos que eu já errei muito, de acreditar que as pessoas sabem o que é melhor para elas. Elas não sabem, nem eu sei, na verdade. Então, mas às vezes uma visão de fora sabe o que é melhor para mim. E eu, como líder, eu tenho o papel de saber o que é melhor para aquela pessoa. Então, tipo, muitas vezes, pelo convencimento, pela motivação, ela não vai querer fazer aquela coisa ali que eu sei que é bom para ela, mas que ela ainda não tá vendo. E às vezes eu tenho que buscar outras formas de fazer com que ela faça aquilo, tipo, não só pela motivação. Em alguns casos, por exemplo, eu vou ter que microgerenciar. Em outros casos, por algum período, eu vou ter que acompanhar mais de perto. Em outros casos, eu vou ter que apoiar numa outra coisa. Então, a gestão de pessoas, né, olhando até, se olhar lá, sei lá, a pirâmide de Maslow, sei lá, tipo assim, necessidades diferentes para cada pessoa, né? Então, a motivação é o mais importante. Para mim, assim, para você não microgerenciar é a motivação. Só que, tipo, não tá rolando pela motivação, vai para os outros pontos ali e tenta achar onde que você consegue fazer o que você quer que a pessoa faça por algum daqueles motivos ali, se algum daqueles ali entra para ela fazer aquilo ali. Se não entrar, cara, e você gosta dessa pessoa, você quer manter ela no time, mas ela não tá sabendo o que é melhor para ela, microgerencia e faz ela voltar pro eixo, entendeu? Então, eu acho que líder bom é o que faz o negócio funcionar. Não tem líder bom, não tem líder ruim, tipo assim, o cara é ruim, o cara é agressivo, Jobs, né? Pô, o cara é grito, o cara é agressivo, o cara é agressivo. Mas ele fazia o negócio funcionar. Então, muitas vezes vai precisar de métodos diferentes, velho. Nem todo mundo tá super engajado querendo ser diretor de uma empresa. Hoje, né? Aí, o que eu tenho que fazer é fazer esse cara voltar para esse caminho. Se eu não tô conseguindo, eu vou microgerenciar ele, vou fazer funcionar. Até que ele volte, uma hora ele volta. Até que se não estiver funcionando de jeito nenhum e eu não estiver disposto a microgerenciar mais, não vai funcionar para nenhum de nós dois, entendeu? Isso é muito legal, porque no final das contas, desde que, tipo,
eu me entendo também por gente, eu acho que motivação é o principal caminho assim, para contratar, porque é o que gera o cara que é proativo, vem tipo, sempre caminhando em conjunto. E o cara que é proativo, ele é o cara que, igual você falou, ele vai entrar no seu processo de venda, se ele aprende o básico, ele aprende as coisas que ele tipo, precisa saber para começar, ele vai tipo, além sozinho, sabe? Então, esses são os caras que, tipo, eles não precisam ser os top performers sempre, mas eles sempre vão conseguir dominar aquilo dentro daquilo que a gente precisa que ele domine para ele entregar o resultado. Eu acho que isso é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Putz, Suspira, que papo sensacional, cara. Eu acho que isso é um pouco do que a gente quer trazer como conteúdo, né? Sair um pouquinho da casinha e cara, falar realmente o que está acontecendo no dia a dia, o que as pessoas podem aprender com isso. Então, assim, cara, beleza, a gente falou de processo, pô, você deu uma aula de processo aqui, mas a gente falou de coisas que são importantes no dia a dia que acaba passando despercebido, né? Assim, a gente vê muito um shift hoje, o pessoal falando que vendas é uma ciência. Eu acredito 100% que vendas é uma ciência, mas, cara, existe o fator humano por trás, né? E, cara, onde tem o ser humano, tem a dúvida, tem a incerteza, tem a instabilidade emocional, né? E, cara, como é que você consegue contornar isso para tornar isso uma variável dentro da sua equação, dentro da sua ciência, né, cara? Acho que isso é animal também, e a gente vê pouca gente falando disso, né, cara? Pô, legal, cara. Isso era uma coisa que eu ouvia muito, né, cara? É porque, assim, eu trabalhava com venda de alto impacto, você tinha que vender todo dia, né? Então, e um dia que você não vendia, a pressão era muito grande, reunião de manhã, tipo assim, os caras tinham várias ações. Assim, essa parada de a gente não sabe o que é melhor pra gente, isso foi uma coisa que eu aprendi lá, cara. Porque, tipo, o cara, você não vendia, aí o cara falou, não, beleza, então você vai ficar à noite pro treinamento que vai ter, o treinamento de processo vai ter à noite aí, depois do horário. Então você não vendia, você tinha que ficar e tal. E aí, porra, é ruim pra caralho. Mas no outro dia você ia lá e vendia, né? Então, às vezes a gente não sabe o que é melhor para nós e toma atitudes erradas. Os caras, pelo menos, eram os líderes, cuidavam da gente e faziam a gente tomar a atitude certa. Então, tipo, isso me fez ver muito essa questão da inteligência emocional e tipo, de cuidar dessa parte, entendeu? Tipo, de estar no caminho certo, fazer as coisas certas, vai dar certo. Tipo, não deixar negatividade entrar, isso é tudo eu aprendi muito lá, assim, que é a pressão muito grande, tinha que vender todo dia, né? Tinha que cuidar da cabeça. Você chegava, você não vendeu, você tinha que contar pro gerente por que você não vendeu. Cada atendimento, cada um. Então, assim. E aí, tipo, era engraçado, cara, né? Eu entro nesse ponto aí que assim, o cara falava assim, por que você não vendeu? Aí você falava assim, não vendi porque não tinha cartão de crédito. Aí o cara falou, beleza. Você falou com ela. Aí lá nem boleto não tinha. Lá não tinha boleto. Você falou com ela, você perguntou pra ela se no boleto ela faria agora? Eu falei, não perguntei. Então não era cartão de crédito, ela mentiu pra você. Porque você tinha que ter perguntado se no boleto ela fazia. Se ela falasse que fazia, podia ser cartão. Se ela mandasse gerar o boleto e falasse que pagava, podia ser cartão. Agora, se você não fez isso, não é cartão. Você vai lá e descobre o que tá rolando na sua venda. Tipo, então era uma pressão muito grande, era tipo uma pressão de crescimento muito grande, de tipo, dessa para vender mesmo e de pegar cada vez um passo a mais na objeção, né? Tipo, de encurtar de estender o seu pitch, assim, para quebra de objeção infinita, né? Então, nesse ponto, cara, e os caras trabalhavam muito bem a parte de inteligência emocional, davam treinamento, ensinavam como cuidar, como respirar, como falar, como sorrir, como tudo que influenciava nesse ponto. Então, legal. Eu consegui levar muita coisa, cara. E assim, muita coisa para a vida também. Mudou muita coisa. Depois que eu tive esse trabalho lá, a forma de enxergar as coisas mudou muito. Tipo, a forma com que eu lido com os desafios, com as adversidades, com as coisas da vida mesmo, pessoal, mudou muito por essa questão de focar no que é bom, né? De resolver o que tem que ser resolvido, mas o que não pode ser feito nada, eu não vou pôr foco naquilo, vou pôr foco nas coisas que eu tenho controle, né? Nas coisas que estão sobre meu alguma ação minha que vai mudar alguma coisa. Então, e, cara, você mesmo é o seu maior laboratório, né? Inteligência emocional é o laboratório, é você mesmo, não é os outros, né? Então, aprende a lidar com o seu que você consegue, tipo, aprende a lidar com o seu de forma consciente, que se você sabe ensinar, você consegue passar isso, né, para os outros a ter essa mesma consciência, que a máquina funciona igualzinho. Tipo assim, a máquina em si funciona igual, né? O pensamento vai ser diferente, a ação ser diferente, a socialização diferente, tudo diferente, mas a máquina em si, a forma do funcionamento da máquina é o mesmo. Cara, eu vou te falar só uma curiosidade final, assim, velho. Talvez não seja tão curioso para você, mas que eu acho legal do meu ponto de vista, assim. É legal porque, tipo, para mim, é como se eu estivesse fechando tipo, um ciclo. Primeira vez que eu ouvi falar de você ainda era chamado de Thiago, né? Tipo, assim, era um negócio que acho que já mataram.
Não, me chamam de Thiago aqui, porra. Aqui tá de Thiago. Ah, não, sério? No meu meio, tipo, já mataram. Só te conheço mentira mesmo, cara. Mas o Diego falou a primeira vez de você falando assim, cara, contratamos um vendedor muito bom. E contou a história de você vendendo, tipo, antes da Rock. Aí ele tá assim, muito foda, as técnicas, não sei o quê. E você conhece o Dieguinho, né? Tipo, ele tava super animado contando uma história. Aí ele contou, passou um tempo. Conversei com o Matt uma vez, ele comentou de você por alto, falando tipo, que você tava destruindo tipo, as metas, assim. Aí, um mês depois, eu fui pra RD Summit e vi o Matt apresentando, tipo, na plenária do Summit. Ah, cara, caralho. A história de você rampando, velho, que era, acho que, seus 6 meses na Rock, que é uma apresentação muito foda. E assim, cara, pro Matt apresentar não é pouca coisa, né? A gente tem que ser bem sincero. Tipo, era muito legal. E aí, tipo, logo depois eu tive feedback tanto do Guilherme Avelino, do Jimmy, quanto do Gui Mendes falando de você. E, por último, eu fui falar com você, sabe? E agora, tipo, é meio que pegando o ciclo, vendo você, tipo, pegando a gestão no Conta Azul, porque eu não cheguei a conversar contigo tanto enquanto você tava, tipo, como seus trainer da Rock. A gente trocou uma outra ideia. É muito legal ver, tipo, os pontos de evolução, porque é engraçado, cara. Eu lembro de, tipo assim, você entrou na Rock o quê? 5, 4 anos atrás, no máximo. Não tem isso tudo, cara. Foi 3 anos atrás, na verdade. 3 anos Foi atrás, 3 anos atrás. Tipo, eu lembro do Diego falando comigo, velho. É muito legal. E é legal ver, porque, assim, acho que essa é a maior demonstração, acho que é o que todo mundo tem que levar no final das contas. Isso que você tá falando no final, assim, de como que você, tipo, mudou em relação à vida. Cara, o que 3 anos fizeram com você em relação ao que eu conhecia, tipo assim, o que eu ouvia falar. Tipo, é muito legal ver o tanto que você ainda conseguiu evoluir a postura que você tem pra isso, cara. Assim, é de cara, eu quero morrer professor, né, cara? Então, até lá tem uma estrada longa para aprender muito, né? E lá também eu vou continuar aprendendo, né? Total. Então, cara, aprender para mim é o caminho, assim, porque não tem fim, né? Então, fica sempre meio vazio. como eu não sei o dia que eu vou morrer, né? Eu vou fazer uma parada que não tem fim, né? Que é aprender. Então, cara, e aí naquele ponto, né? Tipo, tem que relembrar a humildade sempre, né? Tipo, para continuar nesse ritmo. Então, é só não esquecer da humildade, dá para manter o ritmo. Vivendo nessa loucura que eu vivo, o conhecimento ele vem até por osmose, assim, entendeu? Tipo, de trampo, muito projeto, muito trampo, não sei o quê, com operação complexa e tal, mas tem que estar com a xícara vazia, né? Com certeza, xícara vazia sempre. Acho que é um ensinamento que eu vou levar daqui também. Eu também. Eu anotei aqui no meu caderninho. Xícara vazia. Pois é, cara. Pô, Aspira, sério, obrigado aí pelo seu tempo. Porra, cara, tô rindo à toa aqui, cara. Gostei pra caralho da conversa. Eu adoro falar, né? Eu falo isso nos vídeos, tudo que eu faço, porque eu adoro, mano. Eu gosto de trocar ideia pra caralho e tal. E é da hora, eu gosto de vocês pra caralho, né? Vocês, os brothers aço aí, tamo junto. Tava com saudade de vocês também. Né? Mas tem que voltar pra BH, a gente Bom demais, velho. Então valeu, galera. Valeu demais. Obrigadão aí pela oportunidade aí. Pô, igual eu falei, gosto pra caralho de falar, assim, é muito bom mesmo. É bom também pra dar uma relembrada dos conceitos aqui que fica... É bom, É bom, cara, é bom, né? Então, faz bem. Valeu demais aí a oportunidade, tamo junto. Até qualquer mão aí, dá o toque que a gente faz mais também. A gente que agradece, professor. Ah, cagar. Então demorou, velho. Valeu demais. Abração pra vocês. Abração. Valeu, boa semana aí. Um abraço. Valeu. Pessoal, esse foi um pouquinho do bate-papo com a Aspira. Falei que o cara era monstro lá no começo. Valeu a pena demais ter batido papo com ele. Com certeza a gente vai marcar um segundo round aí para tirar mais dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse bate-papo, pode mandar um e-mail para a gente, pode vir falar com a gente que a gente vai te responder, vai tirar dúvida até no próximo episódio. Tá na hora de levar o seu jogo em vendas e nós faremos isso juntos. Um abraço, pessoal!